Começar então no capítulo 2, equações diferenciais de primeira ordem. Vamos começar com uma equação fundamental, que é essa equação aí. Estamos procurando por uma função cuja derivada é igual a k vezes a própria função, onde k é uma constante. Tá? Uma função que a derivada dela é proporcional à própria função. Bom, fazemos como sempre, usamos o método de separação de variáveis, passamos o y para o lado esquerdo da equação. Notamos então que y de t não pode ser zero nunca, porque vai ficar no denominador e não pode se anular no denominador. Então, bom, tudo bem, isso é uma observação que é útil neste tipo de problemas, tá? Então, escrevemos essa equação assim e integramos ambos lados respeito do tempo, tá? Só que o tempo se cancela e temos esta igualdade aqui. Tá? Então, integrando 1 sobre y, isso me dá logaritmo natural de valor absoluto de y mais uma constante. E outro lado dá a integral de cada kt mais constante. Juntamos as constantes em uma única constante aí do lado direito da equação. Tá? E depois tomamos a exponencial para eliminar o logaritmo. Isto aqui vira outra constante, só que neste caso é uma constante positiva. Tá? A exponencial de c vira uma constante. E como já eliminamos o logaritmo, vamos ter que o valor absoluto de y é c por exponencial de kt, onde c é uma constante positiva. Eliminamos o valor absoluto. Si y de t no puede ser cero, entonces siempre positiva o siempre negativa. Si era siempre positiva, valor absoluto no era necesario. Y si y de t era siempre negativa, aparece un sinal de menos. ¿Tá? Bom, então vamos a escrever essa solução como c vezes a exponencial de kt. Essa é a solução dessa equação fundamental. Bom, na verificação de que essa é a solução, é muito simples. Simplesmente derivamos e vemos que a derivada dessa função, como a derivada exponencial é a própria exponencial, e multiplica pela derivada do expoente, que é a derivada interna. A derivada de kt é k. Tá? Portanto, essa função satisfaz que a derivada é k vezes a própria função. Tá? Satisfaz realmente a equação diferencial. Então, esse é um exemplo muito importante que vai aparecer diversas vezes ao longo deste curso. Tá bom? Note que a y de zero, quando o tempo é zero, dá c, a constante. Tá? Então, em geral, a gente vai escrever a solução dessa forma. Vamos chamar de y de zero, vai ser uma constante, vai ser chamada de y sub zero, ou y0, tá? Que é uma constante que é o valor da função em zero. Vamos graficar, vamos fazer o gráfico das soluções. Então, vamos começar então, quando k seja negativo, a constante k sendo um número negativo. Então, as funções começam em um y sub zero e se k é negativo, elas todas se aproximam de zero quando o tempo tende a infinito. Há uma solução em particular muito importante, que é quando y de zero é zero. Quando y de zero é zero, então y sub zero é zero. A função é zero vezes a exponencial de kt. Tá? Mas é a função constante igual a zero. Então, a função constante igual a zero é uma solução dessa equação diferencial. E é a única solução que passa por zero. Observe que as demais soluções, por exemplo, aqui se k for positivo, elas vão para infinito. E temos esse gráfico aí que acabou de passar. Então, um exemplo simples aqui, só para ilustrar. Procuramos por uma função cuja derivada seja menos 3 vezes a própria função. Tá? Então, é esta aqui. Tá? Por exemplo, se a condição inicial y de zero é 5, a solução será y de t igual a 5 vezes a exponencial de menos 3t. Essa é a solução dessa equação diferencial. Tá? Essa é a função que, ao derivá-la, me dá menos 3 vezes a própria função.
Agora vamos ver uma equação fundamental mais geral. Tá? Esta parte vai precisar um pouco mais de atenção e cuidado. Esta equação fundamental vai ser usada na próxima aula para resolver a equação linear de primeira ordem. Então, vamos resolver agora um problema um pouco mais complicado. Em lugar de ter uma constante k, temos uma função p de t. Tá? Essa função ela vai precisar ser contínua numa vizinhança de t igual a t0. Uma vizinhança, quando eu falo a palavra vizinhança, significa um intervalo aberto que contém o ponto t0. Tá? Vizinhança significa intervalo aberto que contém o ponto t0. Então, temos um intervalo aberto, t0 está lá dentro e p de t é contínua nesse intervalo. Vou precisar disso, eu acho que esqueci de falar por quê. Esqueci. Vou ver se dá tempo de falar depois por que essa função precisa ser contínua. Eu acho que vamos ver isso na próxima aula. Essa função precisa ser contínua. Bom, separando as variáveis, o y passa a dividir, então não pode ser zero. E integramos a ambos lados. Esta solução que eu vou apresentar, ela não é realmente o procedimento correto para resolver esta equação, que é separar as variáveis e integrar de forma indefinida a ambos lados. Tá? Então, calculamos a integral indefinida a ambos lados. Calculamos a integral y tomamos a exponencial. Supuestamente eliminamos o logaritmo. Então, eu teria que a solução, valor absoluto de y, ya eliminado o logaritmo, seria c vezes a exponencial da integral de p de t de t. Tá? Seguindo exatamente o mesmo procedimento da aula passada. Eliminamos o valor absoluto, colocamos o sinal dentro da constante arbitrária c. E teríamos essa como a solução. Mas note que no problema inicial eu queria que y de t0 fosse y0. ¿Cómo calculo en esa solución que está ahí? ¿Cómo calculo y de t0? No sé si ustedes entienden que no sería y de 0 también no sabría qué colocar. ¿Tá? Entonces es porque el procedimiento fue incorrecto. ¿Tá? El procedimiento fue incorrecto. Y ese procedimiento incorrecto ainda así podría funcionar como en el caso de ese ejemplo aquí. Si yo quiero resolver una ecuación diferencial, a derivada de y igual a 2t por y, la solución sería esa aquí, sería y de t igual a c veces a exponencial da integral de 2t, o sea, c veces a exponencial de t al cuadrado. ¿Estamos? Y y de 0 sería, si y de 0 fuese 10, entonces yo tendría función y de t igual a 10 veces a exponencial de t al cuadrado. Eso está certo en este ejemplo particular, porque efectivamente podemos verificar que esa función ahí, y de t igual a 10 veces exponencial de t al cuadrado, satisface la ecuación diferencial. Al derivar esa función, o 2t pasa a multiplicar. Entonces fica 2t pela própria função. Mas o procedimento foi incorreto. Tá? Então vamos ver o procedimento correto agora. Bom, primeiro vamos ver um exemplo importante onde não vai funcionar esse método. Não vai funcionar um método de integral indefinida. Tá? Esse exemplo é um pouco artificial. A função p de t é e a menos t quadrado. Essa é uma função bem definida, é a função de Gauss. Uma função muito usada em probabilidade, exponencial de menos t ao quadrado. Se a gente seguisse o procedimento anterior, nós teríamos que colocar que y de t seria uma constante c pela exponencial da integral de e a menos t quadrado. Só que não saberíamos como integrar e a menos t quadrado. De fato, é possível mostrar que e a menos t quadrado, a essa integral, a integral de e a menos t quadrado de t, não pode ser substituída por outra expressão. Não pode ser substituída por outra expressão, digamos, em termos de funções elementares. Essa integral, eu não sei o que fazer com ela. Tá bom? Mas nós temos um teorema do cálculo 1, tá? Que afirma que toda função contínua possui uma primitiva. Tá? Então, se f é uma função contínua, ela tem uma função primitiva f grande de t, tal que a derivada de f grande é f.
Então, uma pergunta natural surge: qual é a primitiva dessa coisa? Qual é a função que ao derivá-la me dá e a menos t quadrado? Bom, resulta que essa função é a própria integral. A função que ao derivá-la me dá e a menos t quadrado é a própria integral de 0 a t de e a menos s quadrado ds. Tá? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, quando derivamos a função, a integral, me dá o que está dentro do integrando. Então vamos agora ver como se resolve esta equação diferencial que resolvimos agora de forma incorreta, de forma correta. Tá? E vai incluir esse exemplo que acabamos de passar. Então, bom, separamos as variáveis como antes. Passamos o y a dividir, se chama separar as variáveis. Integramos respeito do tempo. Só que agora vamos substituir t por s dentro da integral e vamos a integral de t0 a t. Vamos a calcular uma integral definida agora, não indefinida. Tá? Uma integral definida de t0 a t a ambos lados, uma coisa que não estávamos fazendo antes. Calcular a integral definida de t0, que é o valor inicial. Eu quero que y de t0 seja y0. Então, o primeiro termo, a integral de 1 sobre y, como agora é definida, dá logaritmo de valor absoluto de y de s, calculado quando s igual a t, e s igual a t0. Tá? Então, vamos ter isso aqui. Só que a propriedade de logaritmo me dá que o logaritmo de a menos b é logaritmo de a sobre b. Perdão, logaritmo de a menos logaritmo de b é logaritmo de a sobre b. Tá? Essa propriedade. Então, precisamos agora tomar a exponencial. Eu quero eliminar o valor absoluto. Só que aqui, quando estava preparando estas notas, eu fiz uma coisa incorreta, tá? Eliminei esse valor absoluto aí e passei o sinal para lá. Isso está incorreto. Vamos ver daqui a pouquinho como se resolve de forma correta isso, tá? Então eu estava tentando fazer isso, por aqui em algum ponto percebi que isso não podia ser o que estava fazendo. E eu comecei a pensar, peraí, como é que eu vou eliminar esse valor absoluto neste caso? Então é fácil. Eu estava aqui indo errado, tá? Meu problema neste ponto era eliminar o valor absoluto. Quero tá? Mas aí entendi um pouco depois o que aconteceu. Não vou fazer isso, vou deixar o valor absoluto e vou fazer uma observação aqui embaixo. Uma observação. Observe que y de t não pode ser zero nunca. A solução que eu achar é uma solução que nunca se anula, tá? Ou ela sempre é zero ou ela nunca é zero, perdão, essa vai ser a situação. Se ela for positiva sempre, então eu não preciso aqui do valor absoluto, porque o valor absoluto é uma coisa positiva ela mesma. Se ela for negativa sempre, então y de t sobre y de t0, ambos são negativos. Então o valor absoluto, como ambos são negativos, o valor absoluto é a própria coisa. Então isso me mostra que eu não precisava valor absoluto, porque ou ambos eram positivos ou ambos eram negativos. Tá? Só lembrando que y de t0, tzinho 0, era y0, que está aí. Então eu não precisava valor absoluto, porque ou ambos eram positivos ou ambos eram negativos. O valor absoluto era sempre a própria coisa. Bom, chegamos aí, tomando a exponencial matamos o logaritmo. E agora chegamos aqui, a solução dessa equação diferencial é esta aqui. Esta é a solução da equação diferencial, onde y de t0 é y0, tá? Está correto. Então, esta equação vai ser muito importante. Agora, não falei por que a função tinha que ser contínua. Isso vai falar na próxima aula, tá? Vemos agora o exemplo que mostramos antes, que a solução dessa equação diferencial é esta aqui. Com y de 2 igual a 3 é essa. Tá? E essa é uma coisa para se ter em conta. Essa solução vamos usar na nossa próxima aula.
Tanto sé que fue un poco cogido esta aula, mas então, vocês podem ir ao livro, sessão 2.1, e estudar por si próprios esta parte. Tá bom? Bom, vamos terminar por aqui.